a gente tem dois panoramas, né? O panorama histórico, que surge com o exponencial crescimento do tráfico de drogas, mais especificamente com o tráfico de cocaína. Então, historicamente, a pedra de toque da narcocultura é o cartel de Medellín e o cartel de Cali, né? Pablo Escobar e os demais colombianos ali. Só que isso ele nasce muito antes no plano ideológico. E é isso que a gente, às vezes, relega e deixa para lá e não fala sobre o assunto. Mas o que acontece? Na década de 20, surgem dois exponenciais que futuramente a esquerda brasileira, os revolucionários brasileiros, abraçariam, que são Gramsci e a Escola de Frankfurt. Gramsci, ele notou o quê? Que, na verdade, a revolução ela não seria feita pelo bico do fuzil, né? A grosso modo dizendo. Então, eles teriam que arregimentar o quê? Corações e mentes. E agir sempre por baixo dos panos, né? E a Escola de Frankfurt veio com a teoria crítica justamente para quê? Para criticar tudo e todos, independente das virtudes, dos valores, das coisas boas ou ruins feitas, criticar tudo para quê? Justamente para acabar com o tecido social vigente. O Bernardo, eu queria fazer relação aqui entre algumas coisas. O programa é uma conversa, ele não é pauta, comentário. Eu gosto de conversas de vários temas mesclados, né? O filme que a gente estava comentando ali, Bernardo, ele é um filme que já foi banido na Alemanha. Ele já está banido na Alemanha. Eu estava dando uma olhada aqui nas manchetes de jornal por causa de um superchat, né, da Fabi. Ela botou aqui, olha, boa tarde, musos. Ela deve estar falando para os outros ali, não para mim, né? Mas brincadeira feia. A Fabi é uma amigona nossa. Ela botou assim, uma observação sobre o filme. O Armie Hammer, ou Hammer, já foi cancelado e caluniado em Hollywood pelo movimento Me Too. Eu também. Achei perfeito ele ser o protagonista. Vou assistir no meu aniversário, que será sábado, amanhã. Meus heróis usam farda e não capa. Todos os superchats a partir de 20 a gente vai ler aqui, mas ela mencionou, e aí eu estava dando uma olhada aqui. Gente, as manchetes de jornais na Europa, elas são patéticas. Você vê assim que a caluniação, o movimento de calúnia em relação ao Armie Hammer tá assim, coloca na tela aí, produção. Olha isso aqui, tá bizarro isso aqui, ó. Slate Magazine. A estrela cancelada está de volta, né? O seu odioso filme novo, né? Ou seja, já está dizendo que o cara é new. Olha isso, his hateful new movie. Esse filme de ódio, né? Um dos mais disturbing, como é que eu posso traduzir? Perturbador? Perturbador, né? Que já pode ser visto. Tudo é perturbador, só porque o filme lida com criminosos que estão pagando pelos seus crimes na mão de um vigilante, de um justiceiro. E aí a gente sabe que cancelamento de filme na Alemanha. Porra, eu preciso fazer comentários sobre isso, eu preciso dar detalhes, né? Eu não sei nem se eu rio, se eu faço piada, porque assim, é melhor o governo da Alemanha botar o bigodinho de volta, fazer o Heil Hitler, porque assim, estão proibindo filmes. E aí, o primeiro artigo desse livro aqui, que está em minhas mãos, eu estou muito feliz, eu vou ler o livro todinho. O primeiro artigo é Narcocultura, Origem, Conceito e Alcance, né? Que é já o seu artigo, já é o primeiro que está aqui, e é uma narcocultura. Você pode fazer filme de narcotraficante com romance com narcotraficante, Cidade de Deus. Você pode fazer filme da tropa de elite, dizendo que os policiais estão violando leis e regras, foi um tiro no pé, né? Tropa de elite. Você pode fazer todo tipo de filme, desde que no filme você coloque a corporação da polícia como completamente corrupta e criminosa, só para poder fazer a agenda de esquerda. O filme, esse Citizen Vigilante, ele trata a polícia obedecendo ordens ilegais como algo ruim. Aí não pode. É incrível. O filme lida com algo que a gente... Gente, nós temos aqui uma pessoa, né? A Mariana Naime está aqui com a gente no programa. O marido dela foi alguém que foi contrário a esse tipo de ordem, e aí no filme não pode, não, está proibido. Na Alemanha, Bernardo, né? O Hitler parece que não morreu, o nazismo parece que não morreu, hoje ele se veste de autoridade legítima na Alemanha para proibir filme. Pois e anda... começar a queimar livros, eu não sei. Né? Exatamente, e andam juntinho com o pessoal dessa disforia woke, né, Alan? Assim, na verdade, cara, se você for analisar esse filme aí, a gente não precisa ir tão longe, não. Acho, inclusive, que o pessoal veio fazer algum retiro de conhecimento aqui no Rio de Janeiro. Porque o que acontece, cara? Na verdade, isso é a cultura imitando a vida. Porque o povo mesmo, que trabalha, que sai cedo, que paga imposto, mesmo a contragosto, mas que agarra no chifre do boi, não aguenta mais essa situação. O pessoal que sai de casa para ralar não aguenta mais, cara. Então, o que a gente vê aqui no Rio? Um povo completamente descrente do Estado, com razão, porque a gente vê, né, os governantes todos de um período para cá passando a mão na cabeça de bandido, fazendo leis que, na verdade, servem de fomento para bandidagem.
já não acreditam mais nessas pessoas. E aqui no Rio a gente tem vários episódios, não são um, dois ou três, não. São vários episódios em que a população vê algum crime acontecendo, por exemplo, um roubo de celular, um roubo de dinheiro, e quando a população tem a possibilidade de rechaçar esse crime ali, agir pelas próprias mãos, os caras pegam os criminosos, entopem eles de pancada e tornam, na verdade, esse filme uma realidade. Isso é, assim, em primeiro momento, causa uma euforia, né? Mas isso, cara, na verdade, um estado de barbárie. A gente não poderia ter deixado isso acontecer, né? A gente tinha que ter coibido isso lá na fonte. E aí, só para a gente traçar um panorama aqui, Alan, me permita, o que é essa narcocultura, né? Essa narcocultura é justamente um conjunto de valores, práticas, símbolos, que todos eles associados, né? Aliás, que todos eles juntos se associam ao narcotráfico. E, de alguma maneira, eles acabam transformando essa cultura, né? Esse amálgama, em expressão cultural de alto impacto. E aí a gente vê que na verdade, isso influencia diretamente na identidade social de um local, por exemplo, de uma favela, né? Que são as que mais sofrem com isso aí. Isso acaba se tornando, na verdade, uma forma de vida. E eles constituem com isso um sistema, como é que eu vou dizer? Um sistema normativo próprio e alternativo ao que o Estado dá. E como muito bem pontuou o Eduardo, como é que ela surge? Como é que essa narcocultura surge? A gente tem dois panoramas, né? O panorama histórico, que surge com o exponencial crescimento do tráfico de drogas, mais especificamente com o tráfico de cocaína. Então, historicamente, a pedra de toque da narcocultura é o cartel de Medellín e o cartel de Cali, né? Pablo Escobar e os demais colombianos ali. Só que isso ele nasce muito antes no plano ideológico. E é isso que a gente, às vezes, relega e deixa para lá, e não fala sobre o assunto. Mas o que acontece? Na década de 20, surgem dois exponenciais que futuramente a esquerda brasileira, os revolucionários brasileiros, abraçariam, que são Gramsci e a Escola de Frankfurt. Gramsci, ele notou o quê? Que, na verdade, a revolução ela não seria feita pelo bico do fuzil, né? A grosso modo dizendo. Então, eles teriam que arregimentar o quê? Corações e mentes. E agir sempre por baixo dos panos, né? E a Escola de Frankfurt veio com a teoria crítica justamente para quê? Para criticar tudo e todos, independente das virtudes, dos valores, das coisas boas ou ruins feitas, criticar tudo para quê? Justamente para acabar com o tecido social vigente, né? E a esquerda brasileira abraçando isso, levou isso a ferro e fogo aqui no Brasil. Então o Brasil é talvez um dos principais balões de ensaio sobre a narcocultura. Tá? O que a Escola de Frankfurt diz, né? Em especial, o livro que retrata muito bem isso, é o Homem Unidirecional, do Marcuse. E no parágrafo final, ele deixa bem claro quem serão os vetores dessa nossa revolução serão os componentes do lumpenproletariado, que são justamente bandidos, prostitutas, sabe-se lá por quê, estudantes radicais, mendigos, marginais marginais mesmo, propriamente ditos, da lei, não necessariamente o bandido, mas o cara que comunga daquele jeitinho e tudo mais. E a gente foi deixando isso passar, cara. E chegamos aonde chegamos justamente por conta disso, né? A gente deixou o pragmatismo que o Eduardo falou tomar conta exacerbadamente das decisões políticas e culturais, das decisões políticas, na verdade, e relegamos a cultura a esse tipo de gente. Então, hoje em dia, a gente está colhendo esses frutos. Por quê? A academia, os colégios, a cultura e todo esse arcabouço está com essa gente infiltrada. E aí deu no que deu. É daí para pior, na verdade, né?